Trabalho e segurança sempre deveriam caminhar lado a lado, mas basta andarmos um pouco pelas ruas que logo encontramos vários exemplos de trabalhadores correndo algum tipo de risco. O número de acidentes de trabalho em todo o Brasil impressiona. Em 2009, foram 723.452. A construção civil lidera esta triste estatística, com cerca de 54 mil acidentes. O número de acidentes de trabalho, se você considerar 2007 para 2009, ele aumentou em torno de 12%. Se você pensar em construção civil, o número de acidentes na construção civil, ela aumentou 45%. A empresa deve garantir a segurança de seus funcionários, mas muitos empresários acabam se descuidando desse dever e quem sofre é o trabalhador. Para qualquer empregador, o ser humano que ele contrata é uma matrícula. Morreu, joga-se aquela matrícula fora, contrata-se outro, só que a visão continua sendo a da matrícula. Porque só se pensa no custo desse trabalhador, no salário, no plano de saúde. Quer dizer, a empresa só olha o custo e esquece ou não dá a devida equilíbrio entre o que esse trabalhador, quando está lá e entrega a sua mais-valia, o seu trabalho, faz por merecer tudo aquilo que ela é obrigada a pagar. Eu acho que falta preparo, falta consciência do empresário também, né? Porque o empresário vê os aspectos do custo, digamos assim, da prevenção do acidente de trabalho como um custo e não como um fator integrante à sua apropriação de custo. É sempre um custo extra, não um custo já embutido no seu processo. Grande parte do patronato brasileiro ainda acha que a relação é descartável, não serve mais, joga fora, né? Pouquíssimas empresas têm algum tipo de preocupação com a saúde dos seus trabalhadores em geral. Pressionado para obter resultados, o trabalhador sofre com o medo de perder o emprego e algumas vezes enfrenta problemas, como a falta de treinamento adequado e de experiência, fatores que provocam o aumento dos casos de acidentes e o aparecimento de doenças crônicas. Com a dificuldade de você ter uma mão de obra mais experiente e em maior quantidade, o que acontece? Você vê que as pessoas mais novas vão entrar e, assim, culturalmente a gente não tem o cuidado de prepará-los para a atividade. Conceição é um exemplo de quem ficou doente por causa da profissão. Ela trabalha há 19 anos como operadora de telemarketing. A longa jornada diante do computador, sem equipamentos adequados, gerou uma lesão crônica no braço e no ombro de Conceição. Devido ao trabalho do esforço repetitivo, de usar muito o teclado e o mouse, isso fez com que eu tenha uma tendinite no braço direito, que me impossibilita de fazer qualquer atividade. A dor já obrigou Conceição a se afastar durante 1 ano e 3 meses do emprego. Depois de várias licenças médicas, ela ficou com medo de trabalhar. A princípio, quando você entra numa empresa, você quer ter o direito de trabalhar com dignidade e ter o material correto para você não ter nenhuma doença. E isso dificulta, porque hoje as empresas não te dão esse aparato. Elas não investem em material. Quando eu volto a trabalho, eu trabalho 2, 3 meses e volto a sentir o problema e eu tenho que ficar afastada. Então eu fico muito mais tempo afastada do que trabalhando. A diretora de saúde do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações diz que os movimentos repetitivos provocam várias doenças crônicas nos trabalhadores da área de telemarketing. O operador de telemarketing, nós temos aqui a perda auditiva, a lesão para o esforço repetitivo e o calo nas pregas vocais. Para alguns trabalhadores do setor de telemarketing, o nível de estresse é tão alto que uma profissional do setor teve que se aposentar por invalidez ainda jovem. Era uma jovem de 24 anos. Então, essa companheira chegou aqui com os dentes trancados, babava e não falava mais. O INSS, a empresa não fez a CAT, o sindicato que teve que fazer, o sindicato marcou a perícia e essa pessoa foi considerada doença do trabalho e também
foi aposentada por invalidez. Marcelo Azevedo, que é secretário da CUT e diretor do Sindicato dos Bancários, diz que os trabalhadores da categoria também sofrem com o excesso da jornada e a pressão que provoca problemas psicológicos. As empresas trabalham de uma forma muito mais individualizada, ou seja, cobrando metas individuais, pressão individual. Isso atinge a saúde do trabalhador, porque ele fica sob uma pressão insuportável de metas inatingíveis, principalmente no sistema financeiro. Isso leva o trabalhador a um nível de estresse, dependência química, danos psicológicos e até morte por suicídio ou por infarto mesmo, fruto desse trabalho. Jornada excessiva é uma reclamação comum de várias categorias. Marcos Marcelino é supervisor de telecomunicações e chegou a trabalhar mais de 12 horas por dia. A gente sempre chegava mais cedo, devido ao fluxo de trabalho, devido ao número de serviços que tinha, que ficava do dia anterior ou que não dava para executar no dia. E a gente chegava mais cedo e sempre não tinha hora para sair. Quer dizer, eu, por exemplo, eu saía meia-noite, 1h da manhã. O resultado de tanto trabalho foi uma doença psicológica. Eu entrei num estado de depressão e eu não dormia, eu não comia. E isso nesse período, já tem um mês mais ou menos. Agora ele enfrenta um outro problema. A empresa não reconhece a doença como acidente de trabalho. O setor ocupacional dela falou que não, isso não é um acidente de trabalho, é uma passagem de um estresse que eu tô, falou que isso vai acabar. A falta de notificação dos acidentes de trabalho é um problema que atinge várias categorias profissionais. Finge que não aconteceu o acidente para não contabilizar, mesmo para o INSS. Porque hoje basta a empresa encaminhar para o INSS que isso vai contabilizar que ela está adoecendo uma gama de trabalhadores. Então hoje, nem o auxílio-doença elas estão querendo botar mais o trabalhador. O que os empregadores fazem? Eles tiram o trabalhador do ambiente de trabalho, colocam ele em casa, né, para que ele se recupere, e se ele se recuperar num tempo mínimo, descaracteriza o afastamento, que é o grande problema para o empregador, porque quanto mais acidentes tem, ela vai ser enquadrada num grau de risco em que ela tem e é obrigada a ser penalizada por isso. Lívia Aroeira, que foi delegada regional do trabalho, diz que existem normas para proteger o trabalhador. O problema é que nem sempre o que está no papel é respeitado. Trabalhar com a conscientização e com uma punição mais severa, eu acho. Porque só as duas coisas a gente vê aí, exemplos da lei seca, né, e outras leis em que você, na realidade, você tem que ter um enforcement da lei. Eu acho que ainda falta muito. Eu acho que essa área ainda não é priorizada nem pelo próprio governo em termos de você capacitar o Estado para intervir e capacitar o Estado até para trabalhar na área técnica sem interferência, digamos, política. A fiscalização poderia evitar acidentes, garantir o cumprimento das normas de segurança e permitir a redução da carga horária, gerando mais segurança e menos acidentes. Nós temos que ter uma legislação que reduz a jornada, sem redução de salário e que reduza e que controle as horas extras também. Porque senão vira bandalheira. O trabalhador trabalha 50 horas, 40, 30. Como a gente viveu um período em que o Estado ele tinha que ser mínimo, né? Todos os setores foram dizimados, vamos dizer assim. O pessoal foi aposentando, não foi sendo contratado, então a gente tem hoje grupos mínimos, né? Principalmente na DRT aqui, na SRT, né, do Ministério do Trabalho, a gente tem poucos fiscais que, além de fiscalizar a plataforma, tem que fiscalizar também todas as empresas do Estado do Rio. Eu acho que a DRT, que o INSS, né, esses segmentos que têm o papel de fiscalizar, eu acho que teria que ter uma vigilância sanitária que tivesse, junto com o sindicato, né, os sindicatos e essas instâncias fiscalizando essas empresas. É um processo difícil, é uma luta difícil, porque vem de uma questão cultural, sabe? Que o patrão, você acha ainda na relação Casagrande Senzala, e coisas desse tipo. Agora, é uma longa luta, mas a gente acha que tem que travar.